Você já parou para pensar? Por que você existe? Por que o mundo é como é? Por que existe tanta beleza, tanta complexidade e, ao mesmo tempo, tanto caos ao nosso redor? Agora, imagine se a resposta para tudo isso estivesse logo no começo da Bíblia. E está. Gênesis capítulo 1 não é só um relato de como tudo foi criado. É uma revelação profunda sobre quem é Deus, quem somos nós e qual é o propósito da nossa vida. E hoje, juntos, a gente vai mergulhar nisso. Mas fica comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar completamente a forma como você vê o mundo e como você se vê também. A verdade é que muita gente lê Gênesis 1 só como uma história bonita, quase como um conto de fadas bíblico. Mas existe uma profundidade espiritual tão rica ali, que se a gente entender de verdade o que está escrito, pode mudar a forma como vivemos o nosso dia a dia. Cada palavra ali tem um peso. Nada foi escrito por acaso. E a mensagem vai muito além da criação do céu e da terra. Ela fala sobre a sua criação, o seu valor e o seu propósito. Talvez você esteja no momento em que tudo parece bagunçado, onde nada faz sentido. Parece que sua vida está assim, sem forma, vazia, em trevas. Mas o mesmo Deus que olhou para um universo desorganizado e criou um mundo cheio de vida, ainda age hoje. Ele não mudou. E ele pode começar algo novo em você agora, mesmo que tudo pareça perdido. O mais incrível é perceber que, desde o primeiro capítulo da Bíblia, Deus já estava revelando seu coração de Pai. Um Deus que não apenas cria, mas que se importa. Que não está distante, mas presente. E que desde o início, sonhava com a humanidade. Sonhava com você. E se ele sonhava com você, é porque você tem um papel único nessa história. Gênesis 1 começa assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Para tudo agora e pensa, no princípio, Deus. Não foi o acaso, não foi uma explosão, não foi um erro cósmico. Foi Deus. Isso nos mostra que tudo tem origem nele. Ele estava antes de tudo. Ou seja, Deus não depende do tempo, ele é quem criou o tempo. E sabe o que isso significa para mim e para você? Que Deus não está preso ao seu ontem. Ele já está no seu amanhã. Então, mesmo que hoje pareça confuso, Deus já tem um plano. Ele já sabe o que vem depois da sua dor, depois da sua luta. Ele é o Deus do início, do meio e do fim. Logo em seguida, o texto diz: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Isso aqui é poderoso. Deus olha para um lugar sem forma, vazio, escuro, e decide começar a criar. Isso é exatamente o que ele faz com a nossa vida. Quantas vezes a gente se sente assim? Sem forma, vazio, vivendo em trevas. E Deus não vira o rosto. Pelo contrário, ele se move em direção a isso. Ele se aproxima da sua bagunça. Ele não espera que você esteja pronto para agir. Ele age no meio do caos. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de confusão, de medo, de solidão. Mas o mesmo Deus que olhou para um vazio e criou um universo, está olhando para você agora. Ele quer trazer ordem, luz e propósito para sua vida. E então vem a primeira palavra criativa de Deus. Haja luz. E houve luz. Olha o poder disso. Deus fala, e as coisas acontecem. E mais, ele começa a criação com luz. Antes mesmo de criar o sol ou as estrelas, Deus cria a luz, a separação entre o claro e o escuro. Na prática, Deus sempre começa trazendo clareza. E talvez seja isso que você precisa agora. Clareza nas decisões, clareza na sua identidade, clareza sobre o seu futuro. E essa luz que Deus traz não é só física. É espiritual, é emocional, é interior. Se hoje você está em dúvida, perdido, sem direção, peça a Deus: Senhor, haja luz na minha vida. Porque ele ainda responde com luz onde há trevas. Gênesis continua mostrando Deus organizando tudo. Ele separa as águas do céu, as águas da terra, cria os céus, os mares, a terra seca, o sol, a lua, as estrelas, as plantas, os animais. Percebe o detalhe? Deus não faz tudo de uma vez. Ele cria com ordem. Ele separa, organiza, nomeia. E isso ensina muito pra gente. Às vezes queremos respostas imediatas, mudanças radicais da noite pro dia. Mas Deus trabalha em etapas.
Talvez ele esteja primeiro separando as coisas dentro de você, colocando ordem no seu interior, preparando o terreno para algo maior. Não despreze o processo. O mesmo Deus que criou o universo em 6 dias poderia ter feito tudo num piscar de olhos. Mas ele nos ensina que cada fase tem valor. E o seu momento atual faz parte de um plano muito maior. Agora vem o clímax da criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou tudo com palavras, mas quando chega na humanidade, ele muda o tom. Ele faz com carinho, com atenção, com identidade. Sabe o que isso diz sobre você? Que você não é um erro. Você não é fruto do acaso. Você foi criado com intenção, com amor, com propósito. Você carrega a imagem do Criador. E mais, isso dá valor à sua vida. Mesmo que o mundo diga o contrário, que você não é suficiente, que não tem valor. A Bíblia afirma que você foi criado à imagem de Deus. Isso muda tudo. A cada etapa, Deus olha o que fez e diz: "E viu Deus que era bom." No fim, quando tudo está completo, ele diz: "E eis que era muito bom." Sabe o que isso nos ensina? Que Deus se alegra com aquilo que ele cria, que ele celebra o que faz. E mais, ele vê valor mesmo nas pequenas coisas. Ele parou para olhar, para observar, para apreciar. A gente vive tão correndo, tão ansioso pelo próximo passo, que esquece de fazer isso, parar e ver o que Deus já fez na nossa vida. Hoje, faz um exercício, olha para trás. Lembra de onde você veio, o que você venceu, onde Deus te sustentou. E diga junto com ele: "Foi bom." Gênesis 1 não é só uma história antiga. É um espelho para nossa vida hoje. Ele mostra que Deus ainda age no caos, ainda traz luz, ainda organiza o que está bagunçado, ainda nos chama pelo nome e ainda diz: "Você é bom, você tem valor." Talvez hoje você esteja vivendo seu versículo 2, aquele momento em que tudo parece sem forma, vazio e escuro. Mas segura firme. O versículo 3 está chegando. Deus vai dizer: "Haja luz." E vai haver luz. E sabe o que é mais lindo? É que mesmo depois de criar tudo, Deus descansou. Não porque estava cansado, mas para nos ensinar que existe um tempo para fazer e um tempo para confiar. Talvez você esteja fazendo de tudo, se esforçando, lutando, tentando dar conta. E Deus está te chamando para um lugar de descanso nele. Porque quando confiamos em quem nos criou, podemos finalmente respirar em paz. Gênesis 1 nos lembra que você não precisa ter tudo resolvido para que Deus comece a agir. Ele começa no meio do nada, no meio do caos, no meio da escuridão. O importante não é onde você está agora, mas quem está com você. E se Deus está, pode confiar, tudo vai se transformar. Se essa palavra falou com você de alguma forma, se te trouxe esperança ou clareza, então já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal e faz essa mensagem alcançar ainda mais pessoas. Se inscreve também, porque aqui sempre tem conteúdo para edificar sua fé, te ajudar a crescer espiritualmente e te lembrar todos os dias que Deus está no controle. Que Deus te abençoe poderosamente. A gente se vê no próximo vídeo.